Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Guerreiros e guerreiras do Exército de São Miguel, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia das grandes batalhas e grandes vitórias dessa quaresma de 2021. Ontem foi um dia especial, onde a gente começou com grandes graças. No nosso vídeo de manhã, no texto do meio-dia, eu estive com você e à noite a gente proclamou a vitória do Senhor na nossa live especial da quarta-feira de cinzas. Foi uma bênção, não foi? E a gente hoje vai proclamar uma certeza, que às vezes parece que foge, que Jesus está conosco. A gente vai proclamar essa certeza e a gente vai proclamar tomando posse da palavra de Deus nesse segundo dia, sabendo que a nossa quaresma é uma quaresma feita de uma presença de Deus ao nosso lado. Por isso, fica conosco, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nada daquilo que a gente vai colocando para você. Pega o seu livrinho da quaresma agora, a gente vai começar, como sempre, lá na página 25, com as orações iniciais para cada dia. Deixa eu abrir a minha aqui, que eu não deixei aberto ainda. Pronto, está aqui na página 25, a gente começa as nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, arrependa-se dos seus pecados, peça a Jesus perdão e peça um coração arrependido. Nós vamos rezar agora o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Que grande graça a gente começar esse nosso dia, já falando da certeza de que Deus está conosco. Quantas vezes, no meio das nossas cruzes e das nossas tribulações, das dificuldades que enfrentamos, parece que a gente está sozinho, não é? Parece que a gente está sozinho. Esse é um fato que acontece com todos nós. E não pense que é diferente com outras pessoas. Às vezes eu enfrento situações no meu dia que eu pergunto, Jesus, onde é que o Senhor está? O Senhor sumiu, como é? E eu me coloco diante de Deus em atitude de oração, tentando perguntar para Ele, Jesus, o que está acontecendo? Onde é que está o Senhor? O que está acontecendo na minha vida agora? Eu me coloco diante de Deus em atitude de clamor, de oração. Eu me coloco em atitude, mas às vezes é um pouco de falta de confiança, eu diria até às vezes um pouco de desespero, diante dos problemas que a gente tem que enfrentar. Você, eu, cada ser humano enfrenta por essas situações. E às vezes parece que para nós é o fim. Quantas vezes a gente ouve das pessoas dizendo, irmão, eu não aguento mais. Irmão, não tem mais condição. Irmão, eu não aguento mais. Está pesado, irmão. Está pesado. Um dos nossos guerreiros entrou em contato comigo. Ele passa uma situação muito difícil com a esposa dele, que é enferma. E ele se cansa muito com a enfermidade da esposa, e ele é o principal cuidador, e já vai para mais de um ano essa enfermidade muito grave. E ele mandou uma mensagem esses dias dizendo, irmão, não estou conseguindo mais. Irmão, está difícil. Irmão, não está dando para mim mais. Eu não estou conseguindo mais. Diante dessas situações, quando a gente entra num momento em que a gente diz, não estou conseguindo mais,
essa hora é uma hora limite que acontece com todos nós. Parece que a gente se cansa de carregar a cruz. Parece que a cruz está ficando pesada demais e a gente fala, Senhor, não está dando mais não. Senhor, salva, como diz São Pedro, né? Salva porque estamos perecendo. Naquela tempestade que estava balançando o barco e a água entrando e a chuva, Senhor, salva porque estamos perecendo. E parece que a gente não vê Nosso Senhor no barco e às vezes Ele está dormindo. Claro, eu sei que às vezes Ele está dormindo, mas Ele está conosco no barco, mas a gente não enxerga. Não enxerga essa situação em que a resposta está às vezes mais perto do que a gente imagina. E qual é a resposta, irmão? A resposta, muitas vezes, para nós, não é uma solução imediata do problema. Talvez o problema não vá ser solucionado agora, nem amanhã, nem depois, mas aquele problema está sendo olhado de uma forma em que a gente não está conseguindo ver do alto. A gente não está conseguindo fazer a coisa certa. E qual é a coisa certa? A coisa certa é a gente olhar e olhar para cima. A coisa certa que a gente tem que fazer é uma atitude. Deixa eu contar para você alguns casos da Sagrada Escritura, de algumas pessoas que enfrentaram essa situação limite. Um deles foi o rei Josafá. Eu peguei aqui essa história do segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá enfrentava uma situação limite, uma situação de guerra que ele não sabia como responder. A situação era muito grave. E no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, versículo 3, ele diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O rei teve medo. Acontece com cada ser humano. O medo diante de alguma coisa que eu estou enfrentando e que eu não consigo resolver. O medo diante daquilo que não dá mais para eu enfrentar sozinho. Eu sei que você tem algum problema que você não está conseguindo mais enfrentar sozinho e diante dessa atitude que a gente não tem mais resposta, a gente fica com medo e naquela hora o rei Josafá clamou um jejum em Israel. Naquela hora ele não sabia o que fazer, pediu o jejum, mas o coração dele ardia de medo. Ele não sabia como responder àquela situação difícil. O povo estava sob os seus cuidados, ele era um rei e ele precisava proteger o seu povo, mas ele não sabia como diante daquela situação. O capítulo continua e lá no versículo 12, olha o que está escrito. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer diante de uma situação difícil, com a qual já lutamos com as nossas forças, com a qual tentamos remediar, com as coisas que a gente tinha em mão, tentei pegar uma coisa ou outra e tentei fazer o que eu podia. Quando eu vejo que já não consigo mais fazer o que eu posso, eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que olhar para Deus. Olha a frase. Os nossos olhos estão postos em ti. E me vem ao coração agora tantos pedidos de oração de tantos guerreiros e guerreiras que a cada dia chegam para nós. Os pedidos de oração são transmitidos para mim, para o irmão Luiz Maria, para a irmã Maria Raquel, para o irmão João da Cruz, e a gente vai vendo como o nosso povo de Deus está sofrendo. São tantas mães e pais que clamam pelos seus filhos. São tantas esposas que rezam pelos seus esposos para que abandonem o vício, esposos que rezam pelas suas esposas para que consigam vencer a depressão, vencer as suas dificuldades. Enquanto eu fico lembrando, é como se a emoção da dor de cada um de vocês viesse a mim. E junta com a luta de que cada um de nós enfrenta. A cruz, às vezes, é muito pesada. A cruz, às vezes, é difícil de carregar. Mas eu queria que a gente pensasse hoje nessa frase do rei Josafá. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aqui no Exército de São Miguel, você já tem visto coisas impressionantes acontecerem, porque os nossos olhos
não estão postos em nós mesmos. Muitos guerreiros chegam até o exército já tendo feito todas as coisas, e agora eles colocam os olhos em Deus. Os milagres na Sagrada Escritura, as graças extraordinárias são feitas quando humanamente já não há mais o que fazer. E Deus mostra na Sagrada Escritura que Ele é um Deus próximo, que Ele não é um Deus distante. Como o rei Josafá, a gente tem que aprender a colocar os nossos olhos em Deus, só que a nossa natureza humana é fraca e às vezes a gente quer pensar que não tem mais jeito. Porque a fé é um salto grande que a gente tem que fazer. Mas nessa hora a gente tem que ter a certeza de que Deus prometeu e Ele não pode falsear a sua promessa. São os homens e as mulheres que prometem e não cumprem a promessa que fazem tantas vezes, mas Deus cumpre. E a promessa que Deus fez, eu falei esses dias com você na live, a promessa que Deus fez é que Ele estaria conosco todos os dias. Está lá escrito no Evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa é feita por um homem? Não. Essa promessa é feita por Deus. Olha como o rei Josafá fez. O rei Josafá disse, eu não sei mais o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei mais como agir, Senhor, mas o meu olho está posto em Ti, porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. E naquela hora o rei Josafá tomou posse da certeza de que Deus estava com ele. Lembra do Salmo 22? Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Pensa agora nisso que é a maior das verdades da Sagrada Escritura. Deus está com você. Ele não te abandona. Deus está com você e Ele conhece a sua cruz. E por que então, essa cruz não é resolvida logo? Por que essa situação não muda, irmão? Por que esse guerreiro que o Senhor falou, a esposa está nessa situação difícil e não muda? Por que eu enfrento essa situação financeira tão dramática e não acontece nada? Por que essa depressão ainda não foi completamente vencida em mim? Olha, o Senhor, Ele não nos abandona. E o que está acontecendo? Está acontecendo que esse tempo tem sido um tempo de amadurecimento. Esse tempo que a gente enfrenta a nossa cruz e que a gente carrega a nossa cruz nos faz ser diferentes. Quando a gente era, antes de começar a carregar essa cruz que a gente carrega agora, a gente era completamente diferente. E depois que a gente está carregando essa cruz, a gente vai vendo que cada um de nós se torna diferente. Cada um de nós se torna melhor. E não somente isso. Deus vai agindo em nós e vai agindo nas pessoas que estão ao nosso redor. As coisas estão transformando. E Deus, agora, fala ao seu coração que Ele não vai te desamparar. Porque Ele está contigo e a promessa dEle é que Ele vai te ajudar a carregar essa cruz. Que essa cruz que você carrega não é uma cruz somente para você. É a cruz que Ele carrega junto com você. Você já pensou numa coisa? Quando Jesus estava subindo na Via Sacra, dizem os evangelhos, e a gente reza na Via Sacra, que Jesus foi ajudado por Simão Cirineu, porque Jesus tinha passado a flagelação, tinha perdido muito sangue, estava muito fraco. Ele tinha apanhado muito, estava muito debilitado e os soldados acharam que ele não ia ter força nem para chegar até o Monte Calvário. E chamaram o Simão Cirineu para que ajudasse ele a carregar a cruz. Só que agora o Senhor é o teu Cirineu. Agora o Senhor é aquele que ajuda você a carregar a sua cruz. Toma posse agora dessa força que o Senhor te dá. Toma posse agora dessa fortaleza que o Senhor está ao teu lado e Ele pega você e às vezes quando você não consegue carregar a sua cruz, Ele pega a sua cruz e às vezes quando você não está se conseguindo ficar em pé, não está se firmando mesmo, Ele carrega a sua cruz e carrega você junto.
Toma posse dessa certeza de que o Senhor está contigo. Lá no Evangelho, eu anotei algumas passagens aqui, no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, lá fala dessa tempestade que eu estava falando com você. O que determina a paz no barco da sua vida não é a ausência de tempestade lá fora, mas é a presença de Jesus do lado de dentro. Eu vou dizer de novo, se você quiser, escreve isso no chat, escreve no seu caderno de oração, escreve aqui no seu livrinho, aqui nas anotações que a gente tem a cada dia. Olha aqui, ó, você tem as anotações a cada dia e aqui você tem um espaço para anotar. Situações que eu preciso ser um cordeiro comigo. Você pode anotar essa frase, pode passar aqui para frente, não tem problema não. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. É Deus comigo. Porque se Deus está comigo, as coisas ficam completamente diferentes. A minha cruz está lá. A minha cruz está lá. A esposa que está enferma está lá. O filho que está rebelde está lá. Aquela situação de depressão que eu estou enfrentando está lá, mas eu sei que aquela tempestade está acontecendo, mas que Deus está dentro do meu barco. O meu barco não está sozinho, não está desgovernado, mas o meu barco tem um timoneiro, e esse timoneiro é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida nova. A gente já começa a quaresma já tomando posse da vitória da Páscoa, porque o Senhor está conosco. Jesus nos prometeu que nos daria uma paz, lá no Evangelho de São João 14. Prometeu que nos daria uma paz que o mundo não pode dar. O mundo dá uma falsa segurança de que tudo está bom, mas com Deus a certeza de que Ele não nos falta, está conosco. Ele disse, no mundo terei tribulações, João 16, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Que essa palavra hoje seja uma palavra forte para você. Olha no nosso livro, o que disse lá na reflexão? Nosso Senhor, Ele até nos manda carregar a cruz de cada dia, mas isso é porque Ele nos dá o pão de cada dia, que é o pão da sua graça, o pão do seu amor. Ele está conosco. Ele nos dá o pão do seu amor e Ele não nos abandona. Aí a gente pensa nessas reflexões, às vezes, eu sou perseverante, eu faço as coisas sem reclamar, glorificando a Deus a oportunidade de estar vivo. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estar vivo e de estar vivo ao lado dEle. De estar vivo, vivendo junto com Ele, de ter a certeza de que Ele está comigo e que se Ele está comigo, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha essa história que a irmã Maria Raquel contou na live esses dias. Essa história mexeu tanto comigo que eu queria contar para vocês. O testemunho da nossa guerreira Catarina. Quero testemunhar essa vitória, esse milagre, essa graça de Deus pela intercessão da Virgem Maria de Pompeia. Meu nome é Catarina e tenho 28 anos, sou de São Paulo, capital. Irmãos, Deus é bom em todo o tempo. Eu estudava medicina em Buenos Aires de 2015 até 2019. E nesse mesmo ano uma terrível depressão me abateu. Eu tinha perdido minha tia, minha avó, terminando o noivado, e eu cometi a minha primeira tentativa de suicídio. Tive que deixar a faculdade, que estava quase acabando. Eu lutei 5 anos para entrar na faculdade de medicina, irmãos. Para me tratar em setembro de 2019. Entre o final de 2019 e o primeiro semestre de 2020, a depressão se tornou profunda. Tentei suicídio mais 3 vezes, sendo uma na frente do meu pai e do meu irmão. Acabei sendo internada numa clínica psiquiátrica durante 1 mês. Pra gente, essa irmã não tinha mais saída, não é? Quantas vezes a gente diz, agora acabou. A vida dessa pessoa já não tem mais jeito. A gente diz isso. E às vezes a gente diz isso para nós mesmos, que a nossa vida não tem mais jeito. Durante esse período, na clínica psiquiátrica, eu questionava muito onde estava Deus. E eu pensava, cadê esse Deus que cuida? Cadê a mãe que cuida dos filhos desamparados?
Acabei saindo da internação desacreditada por muitos, que eu teria um futuro, que eu seria alguém melhor. Perdi muitos amigos, minha família tinha se silenciado diante da minha dor. Irmãos, eu ouvi que eu não ia voltar ao normal, que eu ia sempre carregar o estigma de ovelha perdida. Foi onde, em outubro de 2019, minha mãe, que é uma Santa Mônica, conheceu vocês. E desde aí a minha casa todo dia e toda noite era inundada do poder de Deus com a intercessão de São Miguel. Em novembro eu tive uma recaída muito forte. Minha mãe começou a orar com vocês e eu revoltada, reclamando da vida. Foi quando o irmão falou que alguém iria ser curada da depressão e daria o testemunho que Deus não o abandona. Irmãos, eu chorei feito criança e sem parar. A partir dali eu abri meu coração a Jesus para lutar pela vida. Comecei a estudar para provas concorridas de transferência para medicina, que são 1 ou 2 vagas para 30 alunos, mesmo com dificuldade da concentração. Imagina, ela tomava remédios, mas estava lá. Nesse mesmo período, comecei a fazer a novena de Nossa Senhora de Pompeia, pedindo essa transformação avassaladora de Deus em minha vida. Eu rezei todos os dias, mas às vezes nós precisamos de alguns nãos. Você recebeu não alguma vez? Eu já recebi muitos nãos também. E essa história me lembrou que os nãos não determinam o que vai ser a minha vida, mas quem escolhe o que vai ser a minha vida é Deus e a minha escolha de confiar nele. Ela não parou não, a Catarina. Olha, escuta o que ela vai cansar. Recebi de algumas faculdades o não, até que uma época pensando, Deus esqueceu mesmo. Mas um dia a irmã Maria Raquel falou, você que está aqui em oração não desista, porque Deus não desistiu de você. Aí eu pensei, é para mim essa chamada. Voltei a orar a novena, fiz a prova disputando uma vaga com 10 pessoas. Saí da prova toda murcha, mas Deus vem e nos surpreende. Hoje eu recebi a graça. Eu consegui a vaga para terminar a faculdade de medicina aqui no Brasil. E ela está proclamando a vitória de Deus. Essa palavra da nossa guerreira Catarina é muito forte. E Deus está me curando da depressão. Ela continua. É tudo tão forte o que Deus faz para alguém que confia. É tão forte o que Deus faz para você que confia. Deus é bom em todo tempo, diz ela. Todo tempo Deus é bom. Você entende, guerreiro, guerreira? Que a sua cruz é difícil, eu sei. Eu recebo os pedidos de oração de vocês e muitas vezes eu sou levado às lágrimas quando eu leio o que vocês têm passado. Mas Deus não te abandona, como Deus não me abandona, como Deus não abandona cada um de nós e não abandonou a Catarina. Lembra daquela frase que eu já disse para você outras vezes? Josué 1:9. Eu te ordeno, seja firme e forte. Não te atemorizes, porque eu estou contigo em qualquer lugar onde fores. É a promessa de Deus que Ele não te abandona. É promessa de Deus que Ele está com você e não te abandona nunca. Fecha seus olhos agora e reza. Senhor, eu te entrego a minha dor. A minha dor pode parecer difícil demais e para mim eu não estou conseguindo mais carregar, Senhor. A minha dor está difícil de carregar e às vezes eu tenho tentação de acreditar que o Senhor não existe ou de que o Senhor me esqueceu. Mas eu quero agora fazer um ato de confiança. Eu confio no teu amor. Eu confio na tua bondade, eu confio que eu não serei decepcionado. Eu confio que, embora esteja essa tempestade lá fora e pareça que a tempestade esteja aqui dentro, eu sei que o Senhor está no barco da minha vida e de que o Senhor não me abandona. Eu confio no teu amor e eu creio que o Senhor está comigo agora e sempre, em todos os dias da minha vida. E é em teu nome, Jesus, que eu rezo. E é em teu nome, Jesus, que eu não serei decepcionado. Eu proclamo já a tua presença na minha vida. Eu proclamo o teu amor. E eu proclamo que eu não vou te abandonar, porque eu sei que o Senhor
jamais vai me abandonar. Amém. É isso, guerreiro, guerreira, que essa atitude de confiança marque o seu dia hoje, que essa atitude de confiança marque a sua vida. Esse vídeo é só o começo. Hoje, no terço do meio-dia, nós vamos proclamar essa vitória contra tudo isso que quer te levar a não acreditar que Deus está com você. Confia nele e ele vai fazer muito. No terço do meio-dia e na nossa live do terço do combate, não perde. Hoje é o último dia do cerco de Jericó, proclamando a intervenção de Deus na nossa vida, proclamando que Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Compartilha esse vídeo com muitas pessoas. Marca essa pessoa para que ela possa receber essa graça de fazer parte dessa família. Isso, manda para todo mundo esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para que todas as pessoas possam reencontrar essa esperança perdida. Não deixe de colocar o seu like e a gente reza agora a nossa oração final do dia de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, suplico pela força do teu amor que apagueis todas as minhas más recordações, seja dos meus pecados e erros, sejam dos sofrimentos que outras pessoas me infligiram, dando-me a graça do perdão concreto. Fazei-me, ó Deus, ter sempre diante dos olhos a certeza do teu amor, que me perdoa e que tem o poder de me levar a dar também o perdão. Amém. O propósito de hoje eu queria que fosse um pouco diferente do livro. Eu queria que você escrevesse essa frase de Josué 1:9, que você proclamasse essa frase, que ao longo do dia você repetisse: isso eu te ordeno, sê firme e forte, não te atemorizes e não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer lugar onde fores. Que esse seja o seu brado no dia de hoje, que essa oração seja o seu propósito hoje, amém? E a gente se encontra mais tarde. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, tua face